Olá pessoal, vamos dar início então à aula 8, em que falaremos de SQL, um conteúdo essencial na nossa disciplina. É uma linguagem mundialmente conhecida em que permite que a gente faça uma série de operações no nosso banco de dados por meio de sistemas gerenciadores de banco de dados. Então os SGBDs nos permitem que a gente insira comandos SQL para alterar dados, inserir dados, fazer transações e outros tipos de operações no nosso banco de dados. Então, dentro do SQL a gente pode dividir subconjuntos, que é o DQL, que é para a gente fazer os nossos comandos de seleção de dados, DML, que é para fazer alterações do banco de dados, que é inserir, atualizar e excluir dados, além do nosso DDL, que é para criar tabelas, visões e outros tipos de alterações nas nossas tabelas. E além desses três, nós temos o DCL, que é para nós trabalharmos com tipos de privilégios e garantias de operações no nosso banco de dados, e o nosso DTL, que é para confirmar ou desfazer ou iniciar transações que são executadas em um banco de dados. Esse conteúdo a gente vai ver mais para o final da disciplina. Bom, começando a iniciar o uso da linguagem SQL, qual que é o nosso primeiro passo? Buenas, depois que a gente fez o diagrama entidade-relacionamento, daí transformou esse DER em um modelo relacional, tendo pronto o nosso banco de dados, a gente começa a usar o SQL. E aí a gente tem condições de fazer a criação do banco de dados, que a sintaxe básica é create database, onde a gente pode ter create database biblioteca, medioteca, são os nomes do banco de dados. Bom, para ficar mais claro o conteúdo da SQL, a gente vai usar como exemplo o modelo relacional que a gente criou na atividade 3, em que a gente tem três tabelas, que é viagem, passageiro e viagem, passageiro, com seus respectivos atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras. Então esse vai ser o nosso exemplo para aprender SQL. Então, nesse caso, como é que a gente faria se a gente fosse no nosso SGBD criar um banco de dados? Por exemplo, usando o MySQL. Como é que eu faria? Eu ia lá e executaria o SQL, o comando SQL chamado create database empresa turismo, onde empresa underline turismo é o nome do meu banco de dados. Com isso eu conseguiria criar o meu banco de dados sem tabela. Bom pessoal, em virtude de alguns polos, as máquinas têm algumas máquinas com outros sistemas operacionais ou que está dando algum problema em instalação, eu vou sempre mostrar dois exemplos, ou seja, vou trabalhar com a ferramenta online, tutorial SPoint, que daí permite que sejam executados comandos SQL, só não permite a gente criar um banco de fato, mas permite criar tabelas e outros elementos. E também vou mostrar alguns exemplos com o AMP Server, para quem conseguiu instalar em sua máquina e utilizar o MySQL, que é o SGBD. Bom, depois que a gente tem um banco de dados, o primeiro passo é criar as suas tabelas. Nesse caso, como é que a gente faz a criação de uma tabela usando SQL? O comando create table e aí o nome da tabela. Geralmente esse nome a gente usa algum nome que vá deixar bem claro o que significa os dados que estão contidos naquela tabela. Por exemplo, funcionário, os dados funcionário, viagem, os dados da viagem. Bom, levando em consideração um simples exemplo, não ainda o modelo relacional que criamos, temos uma tabela chamada pessoa. Nessa tabela a gente vai inserir o código, que é o código único daquela pessoa. Cada pessoa vai ter um código singular, não tem outro igual, que é a nossa chave primária, um nome do tipo texto e um CPF do tipo inteiro, ou seja, um número inteiro. Com isso a gente vai dar o create table com o nome da tabela, e aí o nome do atributo e o seu tipo, e se é chave primária ou não, ou somente o nome do atributo e o seu tipo. Bom, é importante lembrar que cada sistema gerenciador de banco de dados ele tem uma definição de nome um pouco diferente, ou tem várias definições, mas geralmente a gente trabalha, né, com diferentes tipos de dados. Podem ser tipos como bool ou booleano, né, que é verdadeiro ou falso, tipos números inteiros, que são números sem vírgula, double ou float, que são números com vírgula, varchar ou text, que é dados textuais e assim por diante. Bom, tem algumas outras propriedades que a gente pode definir na nossa tabela. Por exemplo, um atributo que eu quero dizer que não pode ficar em branco nunca, não pode ficar sem valor, eu boto que ele é not null. Ou se eu quero que um atributo, se ninguém adicionar nenhum valor a ele, ele tem um valor previamente definido, ou seja, default. A chave primária, que é para prime key, se ele é ou não, e se é chave estrangeira ou não. E também o nick, se eu quero que aquele valor
seja um valor único na minha tabela, ou seja, não tenha outro valor igual. Bom, feita a criação do banco de dados, os comandos, né, de criação do banco de dados e de criação das tabelas e seus atributos, a gente pode ter a inserção de dados, ou seja, inserir tuplas na nossa tabela. Qual o comando básico? Insert into, aí a gente fala o nome da tabela, por exemplo, insert into pessoa, e aí a gente bota os valores separados por vírgula. Então, eu boto ali 1, Felipe e 1, 2, 3. Lembrando que quando for string, a gente coloca aspas simples ou dupla. Quando for número inteiro ou float, a gente pode colocar o número, aí se for float, 1.5 e assim por diante. E depois de fazer a inserção das linhas na nossa tabela de dados, né, a gente pode colocar comandos para selecionar todos os dados ou dados específicos da nossa tabela. A sintaxe básica é select, daí a gente coloca o nome do atributo, então, por exemplo, select nome, CPF, from pessoa. Ou se a gente quiser botar todos os dados, a gente coloca select asterisco from pessoa. E a gente pode ter o where, que é opcional, que a gente bota uma condição, se o nome da pessoa é igual a Felipe, por exemplo, daí vai trazer os nomes iguais a Felipe. Então aqui a gente tem vários exemplos. Usando a tabela pessoa, que a gente colocou os 3 atributos lá, código, nome, CPF, eu posso dizer select asterisco from pessoa, vou trazer todos os dados da tabela pessoa. Select nome from pessoa, só vou trazer todos os nomes da tabela pessoa. Vejam que eu não tenho where, não tenho nenhuma condicional. Agora, se eu botar select nome from pessoa, ou seja, selecione os dados de nome da tabela pessoa onde tem o nome igual a Felipe. Aí ele vai trazer. Se não tiver o nome igual a Felipe, ele não traz. A mesma coisa acontece com o CPF. E aí a gente vai montando as nossas buscas. Bom, pessoal, a gente viu então que como criar um banco de dados, como inserir as tabelas e seus atributos, como fazer inserção de dados e os selects mais básicos. Existe uma enormidade de possibilidades para o select e elementos que compõem select. Isso a gente vai ver com calma agora nas próximas aulas. Para essa aula a gente vai ver esse tópico inicial e vai começar a praticar o conteúdo agora. Bom, eu gravei esse vídeo aqui, né, que é comentando os slides, e também estou gravando um outro vídeo que é para mostrar como usar aquela ferramenta online e como fazer a execução de comandos SQL nela. Então a gente vai usar a tabela estudante, que tem os atributos matrícula, nome, CPF, data de nascimento e telefone. Com isso a gente vai fazer vários comandos SQL para essa tabela que a gente criou. E aí por diante a gente vai praticando o conteúdo. E além disso, no mesmo vídeo que eu mostro como usar a ferramenta online, eu também vou mostrar como criar um banco de dados no MySQL, usando o AMP Server, né? E vou mostrar como fazer todo esse processo nesse mesmo vídeo para quem conseguiu instalar corretamente, tudo certinho, o AMP Server e utilizar em sua máquina. Então também é uma atividade extra para quem quiser praticar.